Shalom, que o Senhor te abençoe grandemente no nome do Senhor Jesus. O que são esses livros que o livro do Apocalipse fala? Ele cita especificamente aqui no capítulo 20, no versículo 12, que diz assim: Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Então, existe dois livros que estão na terra. Dois desses livros estão na terra. E dois outros volumes estão no céu. Os dois livros que estão na terra, que a Bíblia fala, o primeiro livro é o livro das Revelações, que é o livro do Apocalipse. Este é o livro das Revelações. Tanto que aqui no livro do Apocalipse tem um versículo no capítulo 1 que ele deixa bem claro, dizendo o que é especificamente este livro da revelação que está aqui na nossa mão. No capítulo 1, no versículo 11, diz assim, olha, o que vê escreve em livro e manda às 7 igrejas, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então, este livro aqui, que o anjo, ministra ao coração de João na ilha de Patmos, para que ele viesse escrever e direcionar aos anjos, aos pastores, mensageiros dessas igrejas, se trata do livro das Revelações, que é o livro do Apocalipse. Esse livro está na terra. O outro livro que está na terra, a Bíblia chama de o livrinho. Está aqui no capítulo 10. Este livrinho que a Bíblia diz aqui no capítulo 10, no versículo 2, diz assim: E tinha nas mãos um livrinho aberto, pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. Bradou em grande voz como ruge o leão, que quando bradou desferiram 7 trovões e as suas próprias vozes. Então, esse livrinho que a Bíblia está dizendo aqui, no capítulo 10 do livro do Apocalipse, é um maná de Deus que alimenta aquele que crê, aquele que busca a palavra de Deus. Ou seja, são as Escrituras, tá? E esse livrinho que João vê, ele não estava selado. Ou seja, ele devia ser comido, mas não estava selado. Significa que todos tinham acesso à leitura desse livrinho e tinha que ser comido. Ele era doce à boca, mas ele era amargo ao ventre. Por quê? Porque ele confronta o ser humano. Então, que livro é esse que está na terra, que é doce a sua leitura, as suas palavras são gostosas, mas ela confronta o ser humano, ela é amarga ao ventre humano. Ora, são as Escrituras, e por não estar selado, significa que todos teriam acesso a esse livro. Então, esse livro se trata da palavra de Deus, das Escrituras Sagradas que nós temos aqui. Então, João está vendo este livrinho e está vendo um outro livro que ele tinha que escrever, que esse era o livro do Apocalipse. Então, esses dois livros, eles estão na terra. A Bíblia, que a palavra de Deus chama de o livrinho, o alimento de Deus, e o livro das Revelações. Então, esses são os livros que estão na terra. Só que aqui no livro do Apocalipse, capítulo 20, ele está falando, no versículo 12, de um julgamento. Então, abriram-se os livros. Esses são os livros que estão no céu. Os livros que estão nos céus
são os livros de registro que registram tudo o que acontece na humanidade. Tudo que o homem fez, de bom ou de ruim, estão escritos neste livro de Deus. Nada passa desapercebido aos olhos de Deus e estão escritos nesses livros. Ou seja, aqueles que hão de passar pelo julgamento, aqueles que não têm o Senhor Jesus Cristo, serão julgados de acordo com o que estiverem escrito nesses livros. Só que o que me chama a atenção nesse texto, abre aspas aí, é o livro da vida estar aqui no julgamento. Qual o motivo, razão do livro da vida estar aqui no dia desse julgamento, né? Porque o livro da vida está o nome dos salvos. Então, existe o livro da vida, ele tem apenas um volume, né? Deu algum problema aqui no ar-condicionado. Então, o livro da vida, ele tem apenas um volume. E ele registra o nome daqueles que serão salvos nos últimos dias. Esse é o livro da vida. Os outros livros, os livros que são abertos, são vários volumes, porque estão escritos, está registrado, né? Tudo que é praticado pela humanidade. Mas a gente vê, se trata de um julgamento aqui. E o que o livro da vida está fazendo no julgamento? Porque Deus é tão justo, que no dia do julgamento ele vai trazer o livro da vida. Sim, vai trazer o livro da vida para ver, conferir se de fato aquela pessoa não está com o nome escrito no livro da vida. E por que isso? Por que o livro da vida será trazido aqui nesse julgamento, aonde haverá o grande julgamento? Porque há pessoas que estarão nesse julgamento que outrora tiveram o nome escrito no livro da vida, mas foi apagado. Foi apagado, porque eram pessoas que outrora tinham entregado as suas vidas para Jesus, mas deixaram de seguir Jesus. Ou seja, quando ela aceitou a Jesus, quando ela batizou, ela teve o nome escrito no livro da vida. Mas uma vez salvo, não está salvo para sempre. Isso é uma teoria falha, porque veja que Judas estava com Jesus, e se morresse no período em que estava com Jesus, seria salvo. Mas veja que ele negou, veja que o diabo entrou no coração dele, ele negou o próprio mestre e acabou perdendo a salvação. Então, uma vez salvo, não está salvo para sempre, como o caso do próprio rei Salomão. Então, há pessoas que vão ter o nome apagado do livro da vida, por causa dos seus feitos, das suas obras, dos seus atos. Por isso que a nossa salvação ela é conquistada dia após dia. A palavra de Deus ela diz assim: guarde a sua coroa, para que você não perca ela. Ou seja, significa que você corre o risco de perder a sua coroa, corre o risco de você perder a salvação. Então, guarde a coroa que lhe está proposta, para que você não venha perder esta coroa. Então, há a possibilidade, sim, de alguém que tem o nome escrito no livro da vida e perder a salvação, perder o direito da conquista do reino de Deus, porque o reino de Deus ele é tomado por esforço, à força. Então, veja que Deus ele é tão justo que ele traz para o julgamento o livro da vida. Enquanto muitos daqueles que estavam com o nome escrito nos livros do julgamento, foram apagados os seus feitos, porque estes aceitaram a Jesus, entregaram as suas vidas para Jesus e levaram uma vida de retidão até o final da jornada e conquistaram o direito que lhe foi proposto no Calvário pelo próprio Jesus Cristo. Então essas pessoas que outrora praticavam a iniquidade, o pecado, o mal, e que se arrependeram, tiveram então os seus atos, os seus feitos apagados dos livros. E agora tem o nome escrito no livro da vida. Então veja que Deus ele é tão justo. Então ele diz assim: vi os grandes, os mortos, os grandes e os pequenos,
O que significa os grandes e os pequenos estarem sendo julgados neste julgamento? Significa que tanto aqueles que tiveram grande influência, tiveram o seu nome propagado por toda a terra, eram pessoas famosas, eram considerados grandes, e assim também aqueles que eram considerados pequenos estarão sendo julgados diante de Deus. Tanto os grandes como os pequenos. Então, não significa que você é uma pessoa simples, humilde, pequena, que você não vai ser julgado. Nós seremos julgados pelos nossos atos e pelos nossos feitos. Então, não importa a sua humildade. O que importa é a sua vida no altar, a sua vida com Cristo. Né? Então, ele vê grandes e pequenos colocados em pé diante do trono para serem julgados, né? Então se abriram livros. Esses livros são os livros dos feitos. E ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Tudo está sendo registrado. Aquilo que é feito às claras e aquilo que é feito no oculto, às escondidas. Tudo isso está sendo escrito no livro da vida. Então, o sermão escatológico de Jesus, que está no livro de Mateus capítulo 24, deve ser lido por você. Estude o sermão escatológico de Jesus e aprenda o que são o final dos tempos. Lá fala de tudo, fala dos terremotos, fala da grande tribulação. Até nas cartas paulinas, você vai encontrar, nas cartas joaninas, também você vai encontrar trechos, alertas sobre o final dos tempos. Guerras, terremotos, fomes, pestes, epidemias, traições. Uns trairiam uns aos outros, às escondidas ou na calada do dia. Né? Tudo isso são sinais da vinda do Mashiach. Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus. E a minha recomendação para você hoje é: coloque a sua vida no altar. Porque aquele que disse que vem, virá e não tardará. Jesus está voltando. Esta é a última colheita. Esteja pronto, esteja preparado para se encontrar com Jesus. E ter a certeza que o seu nome está escrito no livro da vida. Porque o livro do Apocalipse diz: ai daqueles que não tiverem o seu nome escrito no livro da vida. Está aqui mais um alerta para você. Que Deus te abençoe e te dê um dia abençoado, uma semana abençoada, em nome de Jesus. Shalom.